Você já parou para pensar que o seu posicionamento com ousadia e confiança pode influenciar outras pessoas a se posicionarem também, terem mais coragem e ousadia? Através da sua vida, você pode alcançar outras e impulsioná-las a viver o plano de Deus. Eu quero te convidar a ouvir essa dopamina que vai ser uma dose de encorajamento para o teu dia. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina de hoje, que eu tenho certeza que quando você ouvir essa palavra, o teu coração vai se encher de ousadia e coragem. Eu já profetizo isso na sua vida. Se você está ficando aí presa no medo, preocupada, se sentindo perdida, através dessa dopamina, eu creio que o Senhor vai transformar esse medo em coragem e ousadia. Eu declaro isso em nome de Jesus. E você que já chegou aqui, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa dopamina. Quando você faz isso, conquistadora, mais pessoas são alcançadas e com isso a gente transforma mais vidas. Então seja você uma fonte de bênção para outras pessoas. E quando eu falo para você compartilhar, é porque às vezes tem aquela sua amiga que você nem sabe, mas ela está precisando de uma mensagem assim, para o coração dela ser abençoado e transformado pela palavra do Senhor. Então apenas envie, nem pergunte nada, só mande para ela e deixe que Deus faça a obra. Então compartilhe e seja um canal do Senhor para a vida de outras pessoas. E se você chegou por aqui, é nova, ainda não se inscreveu, já se inscreva, habilita o sino de notificações, porque de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, temos as nossas dopaminas. E quando você está aí já inscrito e habilita o sino de notificações, você fica por dentro e não perde os nossos conteúdos por aqui. Agora, convido você a pegar sua Bíblia, caderno e caneta na mão, para você vir comigo nesse tempo de reflexão. E anote mesmo, conquistadora, quanto mais você anota, tudo que você aprende, tudo que a palavra de Deus fala ao seu coração, mais você é transformada. E assim, não fica no esquecimento. Eu tenho aqui, meu caderninho e eu venho com ele aqui, compartilhar com vocês tudo que Deus tem falado ao meu coração e como é abençoador. Tem momentos que a gente passa por situações difíceis e a gente pega aquele caderninho ou aquele bloco de notas que você tem o hábito de anotar, lê uma palavra que você já ouviu, que você já recebeu do Senhor e aquilo enche o teu coração de novo. Então faça isso porque eu tenho certeza que isso transformará o teu dia e a tua vida. Então vamos juntas na dopamina de hoje. Como eu falei, é uma dopamina de encorajamento. Eu creio que o Senhor, Ele quer colocar uma dose de ousadia na sua vida. Talvez você está vivendo uma situação difícil de encarar. São situações que a gente não quer muitas vezes, né? Às vezes um problema que a gente está enfrentando em casa, nas finanças, ou situações adversas que nós enfrentamos e que a gente não quer lidar. A gente não quer encarar de frente, a gente quer às vezes fugir, ou a gente fica olhando meio assim de lado, deixa isso pra lá, mas o Senhor, Ele não quer mais que você fuja daquilo que te traz medo. Deus, Ele quer que você encare, porque quando você encarar, você vai perceber que aquilo que parecia terrível, na verdade pode ser uma mensagem de transformação e algo que Deus está transformando e trabalhando através desta circunstância. E eu quero trazer um exemplo de alguém que se posicionou com ousadia e que através do posicionamento dele, encorajou outras pessoas a entenderem algo que estava acontecendo, que todo mundo achava que era uma coisa, mas na verdade estava sendo algo totalmente diferente. Sabe, quando você vê uma situação, pelo fato de você não encarar, você começa a interpretar coisas que não são verdades? É justamente porque a gente não se posiciona com ousadia. Se a gente se posicionasse, e até tem uma dopamina que eu falo aqui, se você tivesse interesse em saber o real motivo do seu problema, ou se você fizesse mais perguntas, fosse mais interessado em ir a fundo, você, por exemplo, não interpretaria coisas erradas fora de tempo. Então, eu não quero mais que o medo paralise você ou te faça compreender as coisas de maneira equivocada. Então, abra sua Bíblia comigo lá em João capítulo 20. E aqui nós vamos ver o momento em que Jesus, ele está morto nessa situação e a Maria Madalena vai visitar o túmulo de Jesus para cuidar do corpo dele. Só que quando ela chega lá, ela tem uma surpresa. E é nesse sentido que nós vamos ler essa passagem que eu acabei de falar. Então abra aí João 20, vamos ler a partir do verso 1 que diz assim. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida.
Então, correu ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, e ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Preste atenção. Aqui nós vemos nesse contexto um cenário triste, um cenário de angústia para os discípulos e para todos os fiéis que seguiam Jesus. Vemos Maria Madalena indo ao sepulcro para cuidar do corpo de Jesus. E quando ela chega, ela se depara com um cenário desesperador. De repente, a pedra não estava mais no lugar, ela tinha sido removida, o sepulcro estava aberto, e quando ela olhou, ele não estava mais lá. O que Maria fez de imediato? Ela saiu e foi procurar os discípulos. Ela encontra Simão Pedro, e ela encontra João, esse outro discípulo. Quando ele fala o outro discípulo a quem Jesus amava, João, ele sempre cita isso, na maneira como ele se trata, como amado de Jesus. Então aqui a gente vê que Maria, ela vai ao encontro de Simão Pedro e vai ao encontro de João. E aí ela conta para eles: gente, eu acabei de ir lá no sepulcro e Jesus não está lá. E o primeiro pensamento que ela teve, a primeira interpretação foi qual? Roubaram o corpo de Jesus. Roubaram, tiraram de lá e não sabemos onde está o corpo do mestre. E eles ficaram o quê? Desesperados. E a primeira atitude foi sair correndo para conferir. Sabe quando você recebe uma notícia que você não acredita e às vezes você precisa ver com seus próprios olhos? Foi isso que aconteceu. Eles receberam essa notícia, ficaram desesperados, porque já não bastasse a tristeza da morte de Jesus, agora não teriam mais ali o corpo presente, para que eles pudessem cuidar ou zelar pelo respeito, pelo amor que eles tinham por Jesus. Então a mente deles estava preso ainda nessa questão da morte, desse cenário triste que eles estavam vivendo. E agora um desrespeito para a mentalidade deles, por entendimento que eles tiveram naquele momento. Poxa, roubaram o corpo de Jesus, e agora? E eles saem correndo desesperados para ver o que aconteceu, para conferir se era isso mesmo. E aí nessa corrida, o que acontece? Tem um detalhe que é muito interessante. Quando a gente lê a palavra do Senhor, eu quero sempre te incentivar a ler prestando atenção nos detalhes. Porque são nos detalhes que o Senhor ministra ao nosso coração. Preste atenção ao detalhe que está dizendo assim: os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Preste atenção, os dois saíram correndo. Só que João, ele colocou perna para correr, correu mais rápido e chegou ao sepulcro primeiro. Quando ele chega, preste atenção aos detalhes. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Esse detalhe muda tudo na história. Ele bateu o olho assim, viu as faixas. Sabe, as faixas, talvez elas estavam caídas, jogadas. Não traz o detalhe como essas faixas de linho estavam, mas quando ele olhou, parecia realmente que tinham arrancado, tinham tirado. E talvez na hora ele pensou: meu Deus, realmente Jesus não está mais aqui. Roubaram o corpo do mestre. E aí ele se curva, ele só dá aquela espiada, mas ele não entra e fica do lado de fora, pensando talvez diversas coisas. Quantas vezes algo acontece na nossa vida e a gente faz que nem João? A gente só dá aquela espiadinha, ou a gente só pega aquela primeira notícia e a gente já começa a imaginar tudo de ruim que pode acontecer, o que gerou aquela situação. Foi o que João fez. Ele olhou, ficou triste e do lado de fora ele ficou.
Ele nem quis entrar. Sabe quando você fala assim, eu não quero nem ver, não quero nem estar perto, não quero nem entrar. Foi isso que João fez. Só que tinha um detalhe que se João tivesse entrado, ele teria percebido. E a gente vê no próximo versículo, quando a gente vê no versículo 6, diz assim: a seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou. Ele nem pensou duas vezes, ele já entrou. Ele entrou dentro do sepulcro e viu as faixas de linho também. Ele vê a mesma coisa que João. Só que tem um detalhe a mais. No 7 diz: bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado. Então aqui, Pedro ele vê algo que João não percebe. Porque João só olhou por fora, ele não entrou. Quando Pedro entra, ele vê algo que João não percebeu. Porque só poderia ser percebido do lado de dentro e não do lado de fora. E Deus está trazendo esse entendimento para mim e para você. Existem problemas que você não vai entender superficialmente. Você não vai entender do lado de fora, interpretando as coisas, no achismo das coisas, na interpretação dos seus sentimentos. Não é no meio das suas emoções que você vai entender o que está acontecendo. É do lado de dentro que você vai compreender. É quando você olha para dentro, é quando você vai mais profundo. Inclusive, nós falamos isso numa dopamina aqui. Você precisa ter mais intimidade com Deus. Quanto mais íntima você for de Deus, quanto mais profunda você for na sua relação com o Senhor, quanto mais internamente você deixar Deus trabalhar na tua vida, mais você vai compreender o que está acontecendo no seu entorno. Mais você vai entender o que está acontecendo no externo, naquilo que você não consegue encarar. Sabe quando você está vivendo um problema no seu casamento e aí você olha o problema de fora e você fala, tá tudo acabado, nada tem mais jeito, não tem mais como isso ser resolvido, essa situação não tem mais solução. Mas se você começar a olhar para dentro, você vai ver que tem coisas em você, não no seu marido, mas em você muitas vezes, não na sua esposa, mas em você, que precisam ser transformadas. Às vezes a gente olha para fora, o outro que tem que mudar, o outro que tem que fazer, mas quando a gente começa a olhar para dentro, para nós, começamos a entrar na situação e a enxergar as nossas ações, percebemos que na verdade somos nós que precisamos mudar. Isso não inibe que o outro precisa de mudança, mas se nós mudarmos, nós podemos influenciar o outro a mudar. E foi o que Pedro fez aqui, numa situação como essa. João ficou do lado de fora, interpretando as coisas do lado de fora, olhando as faixas de linho e lamentando o fato de Jesus não estar mais ali. Pedro, ele não pensa duas vezes, ele já entra. O lado sanguíneo dele falou mais alto. Glória a Deus pelos sanguíneos. Muitas vezes tem que ter um sanguíneo na nossa vida, para ele movimentar a gente a entrar em situações que pra gente gera medo. Mas uma brincadeira à parte, Pedro, ele foi ousadamente para dentro do sepulcro. Ele não estava nem aí se estava sem Jesus ou não, ele queria entender a situação. Ele queria olhar de perto, ele não queria só interpretar pelo que Maria falou ou pelo que João estava vendo do lado de fora, ele quis entrar. Quantas coisas seriam diferentes se nós simplesmente permitíssemos passar pela dificuldade olhando para o lado de dentro, sem medo. A gente fica com medo da tempestade, a gente fica com medo das circunstâncias, a gente fica do lado de fora, ou a gente fica no raso, porque a gente tem medo de aprofundar. Mas Deus está nos dizendo hoje, é hora de olhar para o lado de dentro. Chega de ver do lado de fora. Chega de interpretar as coisas de maneira fria. Vai para dentro, olha lá dentro. Você vai ver que não tem só faixas de linho, mas você vai ver que o pano que cobria o rosto de Jesus, ele estava dobrado. E para você entender melhor essa situação, um pano dobrado na tradição judaica significava que o mestre estaria voltando. O mestre voltaria. Preste atenção. Antigamente, quando se estava fazendo uma refeição, e até hoje, se você vai num restaurante mais formal, sempre tem aqueles lenços, né? Aqueles guardanapos de tecido que você coloca sobre seu colo para você fazer a refeição. E isso era muito comum. Na época, quando os senhores iriam comer, eles pegavam aquele lenço, né, aquele guardanapo, apoiavam enquanto eles faziam a refeição. Se eles tirassem o lenço, né, o guardanapo, e dobrassem e colocassem ao lado do prato, os servos saberiam que ele não terminou a refeição.
que ele voltaria a comer, ele voltaria. Se ele tivesse que sair ao banheiro, alguma coisa, ele voltaria. Então eles não recolhiam a comida, a louça que estava sobre a mesa. E aí, retornaria e faria sua refeição e continuaria comendo. Mas se ele tirasse e jogasse o lenço amassado, só simplesmente jogasse, isso representa que ele já não comeria mais, ele sairia e ele não voltaria mais à refeição. E aí seria recolhido e não teria mais aquela refeição. Então, Jesus aqui ele usou um símbolo para a tradição que eles tinham, dobrando o lenço que estava sobre o seu rosto, dizendo, eu voltarei. Essa aqui é a demonstração de que não fui roubado, meu corpo não foi roubado, na verdade eu não estou mais entre os mortos, agora eu estou vivo. E aí ele dobra o lenço e deixa lá. E quando Pedro ele entra, ele vê aquele lenço dobrado. O que acontece? Na hora ele percebe que é um sinal que Jesus deixou para eles. E aí a gente pode ver no versículo 8 que diz, depois o outro discípulo que chegara primeiro, ou seja, aquele que foi acelerado, João, que chegou primeiro e ficou vendo do lado de fora, quando viu que Pedro percebeu algo diferente, ele entra no sepulcro e ele vê o lenço e ele passa a crer também. Olha que bênção, olha que extraordinário isso. João estava do lado de fora chorando, talvez triste, interpretando as coisas na aparência, enquanto Pedro entrou e ele viu um sinal que só quem estava do lado de dentro poderia ver. Sabe quando o cenário para todo mundo tá impossível, mas quando você entra e tem intimidade com Deus, ele começa a te dar sinais. Ele começa a te mostrar coisas que externamente não é possível ver, mas quando nós estamos conectados no Senhor, no Espírito, nós conseguimos entender. Naquele momento, os discípulos perceberam um sinal de Jesus. O lenço está dobrado. Algo aconteceu aqui e não foi roubado esse corpo. Tem algo acontecendo. E eles passaram a crer. Crer. É uma fé que faz você continuar, mesmo que o cenário externamente pareça improvável, mas internamente você está vendo a transformação. Você está vendo as coisas serem transformadas por Deus. Consegue entender? Então aqui nós temos uma lição maravilhosa. Não adianta você querer ser rápida se você não se permite ser profunda na resolução dos problemas que você está enfrentando. Que adianta você querer que as coisas aconteçam rápido se nem você está compreendendo as coisas de maneira profunda? Porque foi o que aconteceu com João. João foi rápido. Que adiantou ele chegar rápido? Que adiantou ele correr na frente de Pedro? Que adiantou? Nada adiantou. Porque ele chega no sepulcro e ele não tem coragem de encarar. E ele fica do lado de fora. Então ele correu à toa. Ele correu, se precipitou e ficou triste do lado de fora. Enquanto Pedro, ele corre, ele tem velocidade também, mas ele entende o processo das coisas e ele tem atitude mais rápida. Ele entra no problema, ele enxerga o problema do lado de dentro. Então não seja rápida em querer resolver, porque quando você vai muito rápida, você pode parar de prestar atenção em detalhes que fazem toda a diferença. E você começa a interpretar as coisas na maneira que você acha. Quando você é muito rápida em querer chegar no resultado das coisas, você pode começar a interpretar coisas que não são verdades. E isso pode prejudicar toda a sua história. Mas você não precisa ser rápida, ser mais rápida que as pessoas. Você precisa ser destemida. Você precisa ser ousada. Então seja rápida, mas tenha ousadia. Entre na situação, seja profunda, olhe do lado de dentro e deixe Deus trabalhar na sua vida. Então hoje o convite do Senhor para você é, seja ousada. Porque o que eu vejo aqui é um homem ousado, como Pedro, trazendo a fé novamente para o seu amigo João, que estava do lado de fora. A atitude ousada de Pedro incentivou João a encarar também os problemas dele. Você consegue enxergar isso? Então, se tem alguma situação acontecendo hoje na sua vida que envolve outras pessoas, seja você a primeira a ter ousadia a entrar e a encarar o problema.
Porque aí, consequentemente, você vai incentivar as outras pessoas que estão com você a entrar neste problema também, a enxergar as coisas do lado de dentro. Eu tenho tocado muito sobre questão de casamentos, relacionamentos, porque o que mais a gente vê nos dias de hoje é famílias sendo destruídas, porque não estão conseguindo olhar do lado de dentro. Só estão vendo as coisas superficialmente. Acham que o amor acabou porque estão sendo superficiais. Estão vendo só as atitudes externas, mas não estão entendendo os movimentos que estão acontecendo do lado de dentro. Não estão tendo percepção espiritual das coisas. Estão vendo só do lado físico, do lado carnal. Paulo fala, aqueles que são espirituais discernem as coisas do espírito e conseguem discernir o que é carnal. Mas aqueles que são só carnais, ou seja, que só olham as coisas do lado de fora, esses não conseguem discernir o que é do espírito. E aí eles vão achar que é uma coisa quando na verdade é outra. Esse entendimento do lenço dobrado era para aqueles que têm um entendimento espiritual. Porque aqueles que não têm vão ver a faixa e vão dizer, Jesus foi roubado. Jesus foi roubado. Mas aqueles que discernem o que é do Espírito vão ver o lenço dobrado e vão dizer, Jesus voltará. Então essa é a mensagem de Deus para a sua vida hoje. Eu não sei qual cenário você está enfrentando, mas o Senhor te convida hoje a parar de olhar do lado de fora, a entrar nesse problema logo, a parar de chorar do lado de fora, a entrar de cabeça, a mergulhar com Ele e a compreender os sinais que Ele está te deixando, de mudanças que você precisa, de ousadia que você precisa para que outras pessoas também sejam influenciadas com a sua atitude. Se essa palavra fez sentido ao teu coração, comenta aqui o que Deus falou ao teu coração, compartilhe com outras pessoas e fecha os teus olhos agora e vamos orar juntas ao Senhor. Senhor, eu quero te louvar por essa palavra, engrandecer o teu nome. Que revelação maravilhosa que o Senhor nos trouxe aqui. Um entendimento que muitas vezes nós não temos diante das circunstâncias. Quantos problemas nós enfrentamos, quantas circunstâncias difíceis nós estamos passando, assim como os discípulos, que ao verem essa situação, a primeiro momento pensaram que tinham perdido o corpo do Mestre, que enxergaram a situação de uma maneira humana e natural. Mas quando nós temos um posicionamento de ousadia, nós podemos experimentar algo sobrenatural, a compreender sinais que homens comuns não conseguem ver. E foi o que aconteceu, Senhor, diante dessa situação que acabamos de ser meditados e refletidos diante dessa palavra. Que nós possamos, Pai, nos posicionar com essa ousadia e confiança. E que através dessa palavra, essas conquistadoras sejam alcançadas. Assim eu oro e eu declaro em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, não se esqueçam, se essa palavra falou ao teu coração, não guarde só para você. Seja ousada, a sua atitude ousada influenciará outras pessoas. Um grande beijo e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!